Bom, então vamos começar a falar de frequência e de equalizadores, tá? Principalmente para guitarra, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que entender, né, é quem mexe com estúdio tem mais intimidade com isso, né? Quem mexe com produção musical e tal, né? Mas o guitarrista nem sempre entende o que é uma frequência, né? E aí chega na hora de usar um equalizador, ele fica meio perdido, né? Do jeito de usar. Mas vamos fazer alguns conceitos aqui para vocês entenderem. Primeiro conceito é que o nosso ouvido, tá? Ele é preparado para ouvir de 20 Hz até 20.000 Hz, tá? 20 Hz até 1020 Hz. Tá? O que significa isso, tá? Significa que quanto mais próximo a gente estiver dos 20 Hz, a gente tá ouvindo o som mais grave. Quanto mais próximo a gente estiver dos 20.000 Hz, a gente está ouvindo o som mais agudo, tá? Então, se a gente pega um contrabaixo, ele trabalha nessa faixa aqui, ó, de 55 a 100 Hz, tá? O bumbo da bateria, mesma coisa, 55. Aqui a gente tem vários instrumentos aqui, ó, tá vendo, ó? Ó, o baixo aqui, ó, a frequência que ele vai aqui de 400 até 80, 60 ali, né? Ele fica nessa área aqui, tá? Dependendo do que a gente quer, né? Olha aqui, ó. Contrabaixo aqui de novo, ó, 220 até menos, né? O bumbo da bateria também fica nessa faixa aqui, né? Que é uma faixa mais de subwoofer, de woofer, né? São baixas tendências de som mais graves, né? Aí quando você pega a flauta, por exemplo, ó, ela já tem um som mais fininho, então ela já sobe aqui mais à frente, aqui chegando a 5 Hz e tal, né? Então é importante entender esse conceito. Quanto mais perto do 20 Hz, mais grave é o som. Quanto mais perto do 20.000 Hz, mais agudo é o som. E a gente representa por esse símbolo aqui, tá? HZ, né? E esse K aqui é o K que a gente já conhece de 1000, né? Um K seria 1000, então 14K seria 14.000, né? E a guitarra, ela trabalha muito bem na faixa que vai ali de 100 até 6.000 Hz, tá? É a faixa em que a guitarra, a gente usa essa faixa para destacar a guitarra, para alterar o som da guitarra, tá? O que acontece se a gente trabalhar com a guitarra abaixo de 100 Hz, né? Pode acontecer um embolamento do som, principalmente nas notas mais graves. Sexta corda, quinta corda, quarta corda. Elas meio que perdem definição, se embolam, tá? E o que acontece se a gente trabalhar acima de 6.000 Hz? Aí vem a famosa caixa de abelha, tá? Isso não significa que a gente não deva usar essas frequências. A gente deve usar essas frequências, mas de maneira moderada, tá? O mais moderado possível, tá bom? Então eu coloquei aqui um clássico pedal de equalização, né? O da Boss, tá? Todo mundo já está acostumado a ver. São vários pedais que têm esse mesmo formato, não é só o Boss, né? A Behringer tem... A MXR tem um até com mais frequências, se não me engano a Joyo também tem bastante frequência, né? Mas é mais ou menos aqui, ó. Vocês vejam que ele tem aqui uma frequência de 100 Hz, depois ele vai aqui para uma frequência de 200 Hz, volta para 400 Hz, depois aqui ele vem para 800 Hz, 1.600 Hz, 3.200 Hz e 6.400 Hz. E aqui ele tem um volume de compensação, tá?
Então, como que a gente pode trabalhar com gato? Isso aqui é o som da minha guitarra, tá? Ele tá limpo, ele tá ligado só com um simulador de amplificador, um jazz amp, tá? E eu vou mostrar aqui o efeito de cada chavinha dessa aqui, tá? Primeiro a gente entender que quando a gente aumenta uma banda dessa aqui, tá? Ela tende a atuar interferindo também nas bandas que estão do lado, né? Então, na verdade, ela tem vamos supor que aqui seja uma linha reta, que é a equalização. Quando você sobe essa equalização, tá? Ela forma uma curva aqui, ó. Ela forma um desenho de um senoide, né? Então, quando a gente sobe esse volume de frequências, porque o equalizador nada mais é do que um volume de frequências, a gente tem que pensar que ele está atuando também no que está atrás dele e no que está à frente dele. Isso é controlado através de um controle também. Existe um controle para a gente saber se para a gente determinar se a gente quer que ele haja bastante no que está à volta ou se a gente quer que ele haja pouco no que está à volta dele, tá? Que é o símbolo é um Q, né? A gente chama de Q, né? Então, quando a gente tem um Q muito grande, essa atuação dele no que está depois dele fica pequena, tá? Fica pequenininha. Se a gente tem um Q muito pequeno, aí ele atua de uma forma mais abrangente. Esses pedais aqui, geralmente o Q são bem acentuados. Então, quando eu subo esse volume, ele não interfere muito no que está do lado, tá? Então, ele interfere mais na frequência que a gente está mexendo mesmo e no que está do lado ele não mexe. A única exceção é esse aqui, o último. O último, ele faz um fenômeno que a gente chama de shelving. O que é shelving? Shelving é quando a gente coloca ele numa posição e a partir dele ele dá uma levantada em tudo o que vem depois, né? Então aqui no 6K, se eu levantar um pouquinho o 6K, subir o volume do 6K, o que acontece? Ele vem aqui e ele vai tender a aumentar um pouquinho o volume do que está depois dele também, tá? No caso desses pedais aqui, esse aqui é o único que faz isso. O resto trabalha especificamente na banda que a gente está comandando aqui, né? Então, conhecendo as bandas, aqui nós temos o de 100 Hz. Lembrando que quando a gente aumenta ele, a gente está aumentando o volume, né? Então, vocês viram que eu aumentei aqui, ele deu um aumento de 15 decibéis no volume desse pedal, tá? Vamos ver o som dele como é que fica. Vamos deixar ele zerado aqui, ó. Aqui ele tá flat. Agora vamos subir ele. Olha só como ele dá mais corpo, mas ele tira também um pouco de brilho, né? Não é que ele tira, ele esconde um pouco de brilho, né? Agora vamos tirar ele todo. Foi 15 decibéis para cima, 15 decibéis para baixo. Ó, como a guitarra fica magrinha, tá? Então, aqui nos 100 Hz, nós temos o que a gente... nós temos o grave da guitarra, tá? É o que pode dar um pouco mais de corpo para a guitarra, né? Se for necessário, né? É uma área que a gente tem que tomar muito cuidado para trabalhar, tá? Justamente por causa do baixo que está tocando com a gente, do bumbo da bateria que está trabalhando com a gente, tá? E do próprio teclado, que são instrumentos que trabalham também nessa faixa de 100 e abaixo de 100, né? Então, como tem uma quantidade muito grande de instrumentos trabalhando nessa área aqui, se a gente pega a nossa guitarra e acentua muito isso aqui, a nossa guitarra acaba ficando meio perdida no meio dos outros instrumentos, tá? E também, para o próprio som da nossa guitarra, pode causar um embolamento, tá bom?
Vou botar ele para fret aqui. Então vamos subir o 200 Hz até o 15 decibéis mais aqui, ó. Ela tá chegando até dar uma distorcida, né? Porque também tem essa, quando eu aumento ali o volume, eu tô tendo aumento de volume. Então, dependendo do que eu tô usando e de quanto eu subo esse volume, vai distorcer. Aí eu posso compensar abaixando aqui, né, o volume aqui total do coisa. Olha como subiu a distorção, tá vendo? Se eu subir o volume aqui também no máximo, olha a distorção que vem. Tá? Por isso que alguns guitarristas usam o equalizador para dar também um boost, né? Então eles escolhem a frequência que eles querem dar de boost ali, aumenta aqui e dá o boost. Então aqui vocês estão vendo que ficou bem, já está dando um certo drive, né? Está distorcendo, ó. Tá? Então presta atenção nisso. Vamos baixar aqui. Na região de 400 até a região de 800, nós temos uma área de médio grave, tá? Então é uma área de médio grave que a gente pode trabalhar a guitarra também para dar um pouco mais de corpo, tá? Vamos subir aqui o volume do 400 para a gente ver. Tá vendo que o som dela fica meio anasalado, meio som de pato? É típico de médios, tá? O médio tende a deixar o som da guitarra anasalado, tá? Ó. Vamos diminuir ele e vamos aumentar aqui agora o de 800. Anasalado, sem corpo, né, com um brilho meio esquisito, né, mas é o que ele faz, tá? Aqui quando nós entramos no 1600 Hz até 3200 Hz, aí nós estamos na área de médios agudos do sistema total, né, de 20 a 20 mil, mas aqui na guitarra a gente pode considerar como agudos, né, que é onde a gente vai ressaltar um pouco mais. Vamos subir o 1000 aqui também, tá? Vocês veem que ele dá um brilho já diferente na guitarra, né? Vamos tirar ele todo pra gente ver o que acontece com a guitarra. Então dá uma outra nuance pra guitarra, né? Tira totalmente o brilho. Vamos no 3200. Tá vendo que aqui já começa a ficar bem brilhante o som da guitarra, né? Então já 3200 já é uma área de bastante agudo. E agora vamos no 6000 aqui, onde ele vai fazer esses dois efeitos. Ele vai aumentar o volume de agudos, tá? E vai fazer o efeito shelving, tá? Então deve ficar bem abelhudo o som agora. Vamos ver. Outro jeito que eu tenho de encarar isso aqui, vamos devolver tudo isso aqui para frete, frete é outra coisa. Comprei nada.
né? Vamos encarar isso aqui de uma outra maneira agora, tá? Onde eu vou manter o de 100 e o de 200 no local. Na verdade, eu vou baixar aqui um pouquinho 2 decibéis o de 400 e o de 800. Eu vou baixar 1 decibéis. Esses dois eu vou deixar na posição que tá? Tá vendo que ele fica um desenho aqui assim, né? Vamos ver o que acontece com o som agora. Vocês estão vendo? Existem esses desenhos, né, de equalizador. Tem algumas pessoas que falam uma questão do sorriso. Vamos testar aqui o sorriso para ver como é que ele fica. Esse é o desenho. Sobe aqui. Aqui você não mexe, aqui você não mexe. Vamos fazer o sorrisinho aqui para ver o que acontece. E aí a gente dá volume aqui porque a gente tirou bastante, né? Vamos dar 10 aqui para ver. Isso. Aí, vamos ver que tipo de som ele chega na guitarra. Agora vamos fazer o sorriso ao contrário, tá? Também é uma outra forma que se usa bastante. Só que eu tenho que baixar o volume bastante, porque senão você vê a chiadeira que já veio, né? Já distorceu tudo. Distorce bem o som, né? É outra maneira de se usar também, tá? Alguns produtores e alguns guitarristas, eles dizem que entre acrescentar e retirar frequências, a ideia é que você retire as frequências que estão sobrando, né? Então, aí fica a gosto. E aí, qual posição você gostou mais aí do equalizador, né? A intenção dessa aula era mais mostrar cada frequência, o que cada frequência faz, para que serve, por que são essas as frequências escolhidas para os pedais de guitarra, tá? Espero que isso tenha passado legal. Com relação a som, a experimentação, você vai experimentar dentro do equipamento que você tem para chegar no seu objetivo, tá? Não se esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal. Aqui abaixo tem o link do Telegram da Área 51. Eu faço conteúdo para lá também, tá? Tem o link da Área 51, que daí é porrada, é aula mesmo, é estudo pra caramba. E tem da minha lojinha do Amazon, onde eu vendo alguns produtos que eu apresento aqui no canal, ou alguma coisa que está em destaque que eu ainda não tenho, mas que está com preço legal, eu coloco lá, tá bom? Obrigado por ver o vídeo até o final, um abração, até a próxima.